Bom dia! Bom dia, meu povo! E aí? Quem já acordou? Bora continuar? Vou fazer meu café aqui enquanto isso também. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Vou fazer um cafezinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. Bom dia. Alexa, tocar playlist de jazz. Vou botar um fundinho aqui pra gente. Jazz do Amazon Music. Ela não entendeu. Alexa, playlist de jazz. Aqui está uma playlist que talvez você goste chamada Bubbles and Blue Notes no Amazon Music. Não. Bom dia, bom dia. O pessoal tá entrando. Tô fazendo meu cafezinho pra gente já seguir com o nosso livro aqui de psicologia financeira. Ai, ai. Quem tava comigo na live ontem, gente? Nossa, na primeira aula, né? Foi muito legal. Vou pegar uma xícara aqui. Foi algo extraordinário, né? O pessoal super participando. Amei isso. Vou fazer um café. Já vamos começar. Ai. Eu adoro acordar e já fazer um cafezinho aqui. E depois que eu aprendi a fazer assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Sob medida, nunca mais estragou aqui em casa. Antes, quem bebia café era o ralo da pia. Agora, super funciona. Vamos lá. Eu parei com vocês no capítulo... parei com vocês no capítulo da liberdade, né? Nós avançamos, acho que até a metade dele, se eu não tô enganada. Vamos ver aqui. Falamos sobre ter liberdade na tomada de decisão.
Vamos isso aqui. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Arthur. Bom dia. Nós já avançamos, ó. Falamos de... Tô aqui atualizando do livro, né? Vocês lembram da psicologia financeira, ó. Nós já avançamos até a parte da fortuna. O café tá pronto. Tem uma diferença muito grande, né? Entre moer na hora o café do que tomar de qualquer jeito. Capítulo 10, então, pessoal, vamos lá. Capítulo 10 do Psicologia Financeira. Vamos avançar. Lembrando, pessoal, que o objetivo aqui é a gente aplicar tudo que a gente está lendo, né? Principalmente no nosso dia a dia, no nosso dia de vendas, no nosso dia a dia de negócios, tá? Acho que esse é um ponto mais importante. Sexta-feira hoje, e só hoje eu tô melhorando da gripe, hein? Só hoje eu tô melhorando. Mas graças a Deus tá passando. Vamos lá. Acomodados, todo mundo com seu cafezinho. Ajustar aqui. Normalmente eu tava fazendo lá na sacada, mas hoje tá frio. Por que as pessoas precisam ser convencidas de guardar dinheiro? É uma tarefa estranha, não é? Mas, sim, elas precisam. A partir de um determinado nível de rendimento, as pessoas se enquadram em 3 grupos. As que guardam dinheiro, os que acham que não consegue fazer isso e os que acham que não precisa fazer. Qual grupo você tá? Este capítulo aqui do livro Psicologia Financeira vai para esse terceiro grupo. E esse terceiro grupo é o grupo que acha que não precisa fazer isso. Então, o autor, o Morgan Housel, ele quer incentivar as pessoas, né, nesse cenário, as pessoas que não guardam. A ideia básica aqui é simples, mais fácil de ser ignorada. Acumular uma fortuna tem pouco a ver com seus rendimentos. Ou com o retorno dos seus investimentos. E muito a ver com o que você economiza regularmente. Então, olha que legal isso aqui. Aqui ele vai trazer o poder da eficiência. Deixa eu pegar um copinho d'água aqui. Quão eficiente você se torna quando você está guardando dinheiro? O quão eficiente isso se torna na sua vida quando você cria esse hábito. Lembra que nós falamos ontem? É poder e ainda assim não fazer. Acho que é a parte mais difícil, né, gente? Você ter o dinheiro e falar assim, não preciso. Não preciso gastar com isso aqui. Então é isso que ele fala. Aí ele vai contar uma história aqui sobre o poder dessa eficiência. Ele traz uma história sobre o petróleo de 1970. E eu achei muito interessante porque ele fala que aqui começou a crise do petróleo,
né? Porque o petróleo ele é uma fonte esgotável, né? De energia não renovável. Então a gente sabe que é finito. E é por isso que hoje em dia nós estamos caminhando para o fato de termos carros elétricos e tudo mais, correto? E a principal razão pela crise do petróleo é porque eles criaram uma forma, né, de trabalhar o poder da eficiência. E aí ele vai fazer uma analogia disso com o dinheiro. Então presta atenção nessa história. A principal razão pela qual superamos a crise é porque começamos simplesmente a produzir carros mais eficientes. Então, se um carro fazia 6, 7 por litro, eles começaram a trazer, isso na época de 1970, hein? Eles começaram a fazer carros que produziam, em média, mais do que isso. Então, eles começaram a fazer carros com 9, 10 km por litro. Simplesmente essa atitude aumentou a nossa fortuna energética sem incrementar nada lá na poupança, né, na base de petróleo, cerca de 65% em 1975. Então, em 5 anos, você aumentou a eficiência, né, em 65%, simplesmente mudando essa condição que o carro tinha de aumentar essa produtividade por quilômetro rodado. Então, ele fala que é muito relevante a gente levar isso em consideração, porque se tornar rico ou fazer um investimento da forma correta, você tem que trabalhar muito a mentalidade do poder da eficiência. Interessante, né? A decisão de comprar um carro mais leve ou de andar de bicicleta depende apenas de você. E a garantia da melhora da eficiência é de 100%. Então, a ação, a analogia com o petróleo, ela se encaixa perfeitamente, mas dependendo sempre da nossa ação para consumir ou não aquilo, ok? Deixa eu ver o que mais aqui que eu grifei para falar para vocês. E aí, vamos lá. Porém, se você encarar esse processo como algo movido pela sua frugalidade, sua eficiência, o destino se torna mais claro. Ou seja, trabalhar a parte da eficiência financeira em todo esse processo vai te fazer enriquecer ao longo do tempo. Mas o mais importante de tudo, o valor dessa fortuna muda de acordo com as suas necessidades. E o valor aqui, ele não está falando de valor financeiro, ele está falando de valores intangíveis, é aquilo que a gente falou. Tomada de decisão, você poder ter liberdade de escolha no trabalho. Então, tudo isso é mais importante muitas vezes do que ter, de fato, o próprio patrimônio, né? E que também, não tem nada a ver com rentabilidade, porque aqui em que momento que a gente falou do valor do petróleo? Não tô falando do valor, mas eu tô falando quanto tempo ele vai durar. Então, a fortuna aqui é a mesma coisa. Aprender a ser feliz com menos dinheiro cria uma folga entre você e o que você deseja. Então, aqui tá o poder da eficiência, a analogia, né, com o valor financeiro. Se você cuidar do poder da eficiência e reduzir o padrão de vida, você vai ter essa folga por mais tempo. E o mais tempo é o que vai te deixar mais tranquilo. O mais tempo é o que vai te deixar mais feliz, mais realizado. Na aula de ontem, eu até trouxe os artigos aqui que mostram o quão feliz você se torna, né? Pra você, quando você tem essa liberdade. Ó, Davi. Bom dia, Davi. Presente. Acordou cedo, tava na aula ontem e tá na live hoje, né? Gostei de ver. Aí, pessoal, um conselho importante aqui do autor do livro, tá? A partir de um determinado nível de rendimentos, tudo que você precisa fazer é não alimentar o seu ego. E quanto é difícil isso, né, gente? Sejamos humildes. O quanto é difícil isso, o quanto a gente tem que parar e pensar. Eu tô fazendo isso para alimentar o meu ego porque eu realmente preciso. Porque a tomada de decisões,
ela fica muito mais difícil. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Olavo de Carvalho. Ele fala sobre a gente ter várias camadas na nossa vida, né? Então, assim, a gente vai superando e vai avançando essas camadas. E o que eu percebi? Quanto mais você sobe, né, as camadas, não é camada financeira não, viu, gente? É camada de intelecto, de capacidade cognitiva. Quanto mais você supera essas camadas, mais difícil fica essa tomada de decisão e mais consciência você toma do todo. Aí, fazendo uma analogia com o que aconteceu lá atrás, no Jardim do Éden, né? Adão e Eva, é comer o fruto. Se você come do fruto do conhecimento e você ainda não está preparado para lidar emocionalmente com aquela situação, simplesmente você entra em colapso. Por isso que você não passa de uma fase, da fase 1 para a fase 7. Você vai passando de fase aos poucos e as coisas vão acontecendo com você aos poucos. Por isso que é tão importante errar, por isso que é tão importante você se manter constante, por isso que é tão importante você procurar problemas novos, né? Amar problemas, solucionar problemas, porque todas as vezes que você faz isso, você está avançando as camadas. E são as camadas da nossa capacidade cognitiva, são as camadas da nossa capacidade emocional. O quão difícil é você avançar essas camadas se você não passa por um problema, se você não tem uma dificuldade, se você encara o problema como algo negativo. Então, o livro, tanto o Morgan quanto o Olavo aqui, eles entram, né, em conexão. Depois vocês procuram, tem vários vídeos do Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho no YouTube, falando sobre isso, né? Ele é um filósofo, então a linguagem dele é um pouco mais maçante, um pouco mais difícil. Os livros dele também são mais difíceis, mas vale muito a pena entender, e se vocês quiserem procurar esse tipo de vídeo, porque trabalhar essas camadas de fato, por mais difícil que seja, nos faz enriquecer mentalmente, ok? Capacidade cognitiva. Tá fazendo sentido aí? Pra quem tá fazendo sentido, manda aí. Pra mim, tá. Olha só, algumas pessoas economizam dinheiro para dar entrada em uma casa, em um carro, um plano de previdência e tudo mais. Tudo isso é ótimo. Porém, olha o que ele fala aqui na psicologia financeira, gente. Às vezes é preciso guardar por guardar. Não é só para realizar um sonho, mas sim para criar o hábito. Entendeu? Essa flexibilidade e esse controle são retornos invisíveis que o dinheiro proporciona. Então, qual que é a taxa de rendimento aqui que um banco pode lhe oferecer, que permite que você consiga mudar sua carreira, que permite que você consiga tomar decisões? Não tem, né, gente? Vocês concordam? Então, para que as pessoas olham para a rentabilidade? A maior parte das pessoas, elas olham para a rentabilidade e simplesmente esquece disso. Então, o que o autor do livro está falando aqui não adianta você ter a maior rentabilidade possível se você simplesmente não tem poder de escolha. Você não manda na sua vida, né? Isso faz muito sentido, né? Então, primeiro a reserva e depois a rentabilidade. E esse retorno invisível está cada vez mais se tornando mais importante. Por quê? Por que ele está se tornando mais importante? Porque a gente está numa era de tecnologia, tudo isso está mudando. A gente tem um trabalho intelectual cada vez mais, né? Quem aí trabalha tomando decisões? Quem aí trabalha com uma capacidade cognitiva? Todos nós, né? Então, assim, pelo menos aqui, né? Vendas no agro, nosso mercado de atendimento ao cliente, não é mais um trabalho operacional. É um trabalho cognitivo. Então, quanto que a gente vai desenvolvendo a nossa psicologia e se preparando para lidar com os nossos clientes, né, com os nossos desafios. Aí ele traz um negócio aqui, ó. Inteligência não é uma vantagem verdadeira em um mundo que se tornou tão conectado quanto o de hoje, mas flexibilidade é. Ai, gente, não, sério, tá sensacional. O quão isso tá fazendo sentido pra mim.
você poder desenvolver uma nova rotina, um ritmo mais lento, um olhar para a vida, ter outros valores. Ontem na aula 1, eu tava falando muito sobre isso, porque não adianta as pessoas quererem falar comigo sobre aumentar os rendimentos, né? Aumentar o nível de faturamento que tá ganhando, se elas não prepararem a mentalidade que elas têm. Então a aula de ontem foi muito para trabalhar isso, mentalidade, crença, merecimento. A partir do momento que você não faz o passo 1, não tem como avançar para o passo 2. É o que o autor do livro fala aqui em Psicologia Financeira. O Morgan fala assim: lidar com dinheiro tem muito mais a ver com cabeça do que com finanças. Lidar com dinheiro tem muito mais a ver com capacidade de intelecto e desenvolvimento do que a sua capacidade de lidar com números. E os detalhes, eles importam, tá? Os detalhes, eles são cruciais para que você entenda, de fato, aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, você querer os 10 mil reais por mês para você se especializar, ser uma pessoa, criar autoridade, ele é um gatilho, ele deve ser um gatilho inicial, né? Para você, quero. Mas não é isso que vai te fazer ser constante. Mas a mudança de mentalidade, a inclusão de uma rotina e a capacidade que você vai ter de entender o todo e evoluir as camadas para se manter cada vez mais constante nisso. Entendeu? Tá fazendo sentido, gente? O que vocês estão achando? Aí, olha só que legal. Ele vai começar o capítulo 11 aqui, que eu grifei, e é por isso que eu tava rindo aqui. Razoável é maior do que ser racional. Então, ele faz um sinalzinho aqui, ó. Razoável é maior que ser racional. O que ele quer dizer com isso? Ele trouxe um exemplo que eu não conhecia. Primeiro, ele faz uma analogia assim, ó. Nós não somos uma planilha. Nós somos pessoas. E pessoas têm emoções e dúvidas. Então, não tenta lidar com o dinheiro de forma racional se você não é racional. Nós somos emocionais. Então, um dos assuntos que ele percebe aqui mais importantes quando se trata de finanças é justamente este controle na tomada de decisões e a gente querer ser muito racional. Ou é positivo ou é negativo, eu vou fazer ou não vou fazer, e às vezes não, você precisa colocar emoção. Quer ver como? Ele traz um exemplo aqui de um médico que começou a notar um padrão e aí ele precisou tomar uma decisão entre ser razoável e entre ser racional. O que significa ser razoável, pessoal? De acordo com o Morgan aqui. Você vai tomar uma decisão, mesmo sabendo que ela não é a melhor e que ela muitas vezes pode te trazer algum tipo de dor, mas que ela é necessária para aquele momento. Por quê? Todo mundo enxergava a metodologia desse médico aqui como uma loucura ou uma ousadia. Porém, ele começou a estudar pacientes na época com sífilis, que tendiam a ter febres prolongadas por outras doenças. Só que o que ele queria, esse médico? Ele queria desenvolver a cura para essa doença. Se ele fosse racional, ele pensaria assim: não, eu tenho que acabar com essa doença de qualquer forma possível. Mas o que esse médico fez? Ele falou assim: não, eu posso introduzir um outro vírus, aumentar a febre desse paciente. E aí, nessa época, ele usou a febre da malária. Então, olha que loucura e ousadia mesmo. Porque isso aconteceu, gente, não é agora. Foi um psiquiatra, né, do século XIX. Então, isso aconteceu, em 1927. Você imagina uma pessoa de 1927 falando assim, para curar uma doença, eu vou introduzir outro vírus aí. Cara, biruta, né? Louco. Imagina agora, nos dias atuais, se alguém fizesse isso pro Covid. O tanto que a pessoa ia ser, né, assim, acho que a palavra seria detonada, porque não tem outra coisa, né? E aí, o que ele fez? Ele chamou esse processo de malarioterapia. Então, ele usava o vírus da malária para o paciente que tinha sífilis elevar muito teor de febre, queimar em febre, só que a febre, ela é um processo regenerativo do nosso corpo. Então, olha a diferença de ser razoável e ser racional. É preciso você colocar o seu corpo numa condição de estresse
numa condição ruim, porque sentir febre é horrível, né? Aquela sensação, corpo fraco e tal, mas é o seu corpo reagindo à doença para curar. E na época não tinha outra cura. Então é a diferença entre ser racional e ser razoável. Eu vou fazer isso porque é necessário, mesmo que doa, mesmo que seja algo não tão gostoso para o paciente, mas que de fato vai curá-lo. Eu achei isso aqui, gente, incrível. Só que aí depois passou um tempo, né? Aí veio a penicilina, que acabou tornando, né, esse procedimento da maloroterapia obsoleto. Mas olha que incrível, ele precisou dar esse passo para constatar esse poder. E o que eu achei interessante? Que a febre, ela, pra mim, não era algo positivo. E aqui eu percebi que ter febre é algo muito positivo. O nosso corpo, ele tá reagindo. Então, quando essa semana mesmo eu tava com gripe, eu tive febre. E aí eu tava assim, nossa, tô com febre. Ai, coisa horrível. Ai, tô com 38 de febre. Não, 38 de febre é o meu corpo reagindo. O meu corpo querendo expulsar o vírus. Então, eu tenho que ter a febre para poder suprir o estágio. Então, olha só, gente, vivendo, lendo e aprendendo, hein? Achei sensacional. Então, o que ele fala, né, gente? As febres ativam um sistema imunológico no nosso corpo. E quando as febres normais, né, entre 37,5 e 40, elas são boas até para combater infecções nas crianças. Olha que informação importante. Porém, universalmente, aí a febre é tratada como uma coisa ruim. E a gente vai lá e toma um paracetamol. Aí a gente vai lá e toma outros itens, né? Outros remédios para acabar com essa febre. Só que isso daí acaba atrapalhando o nosso processo regenerativo total, né? Do nosso organismo. Então, é o que eu falo. Isso aí só é perigoso, ele ia falar isso agora. Acima de 40, 41, que aí pode ter convulsões mesmo. Mas já fizeram analogia com o nosso solo? Desculpa, pessoal. Já fizeram analogia com o nosso solo? O quanto que isso é impactante? Muitas vezes o solo pode estar reagindo a um tipo de tratamento que você fez e aí a gente não consegue entender isso, né? Porque é tudo um micro-organismo, tudo vivo. E nós temos muita semelhança, tanto o nosso intestino com a microbiota do solo. Então eu acredito muito nessas coisas da gente entender e compilar o resultado que a gente está tendo ali com base no nosso organismo. Ai, muito obrigada, Davi. Tô meio gripadinha ainda. Sarando, mas gripadinha, né? Aí o que ele fala assim, ó. Aqui. Por que a gente trata a febre com paracetamol? Porque dói. Ninguém gosta de sentir dor, né? Então a gente... É incômodo, é ruim. Então o que a gente precisa? Entender quais são os objetivos. Os objetivos dos médicos hoje não é só curar a criança ou curar o médico, curar o paciente, mas é um objetivo de não deixar o paciente passar por aquela condição de ficar, por exemplo, a criança tá sentindo dor, tá sentindo incômodo. Tudo bem, isso não vai matar lá, mas é ruim. Então vamos dar um remedinho aqui, vai pra casa, toma um remedinho. E muitas vezes você acaba inibindo esse processo do nosso corpo natural, né? Que a gente consegue introduzir. Davi, isso mesmo. Os meus biológicos, os que eu uso no FT Energia principalmente, né? São 5 tipos de bacilos. E aí, um deles é para controle de nematóide. Então, eu vejo muito problema na raiz, nas raízes da planta, como controle de nematóide. E aí, o que acontece? O nematóide, ele não é algo ruim. Só que em excesso, ele pode ser algo ruim. Então, quando eu coloco um bacilo que ele é controlador dos nematóides, aí o que acontece? Eu vou retendo, eu vou controlando e preparando para que essa raiz consiga se alimentar. Porque os nematóides acabam com a raiz, que é
a fonte de extração dos nutrientes ali. Então é como se eu protegesse essa raiz e criasse um sistema populacional dos bacilos, né, que controlam essa superlotação de nematóides, entendeu? Bem lembrado, viu, Davi? Davi, você usa FT Energia? Me conta. Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, esse negócio de ser razoável, então ser racional, achei muito interessante aqui no livro, ó. Porque quantas vezes na vida a gente tem que tomar esse tipo de decisão, né? Entre ser razoável e ser racional. Então, o controle de nematóides que a gente tá falando aqui é um exemplo. Eu preciso agir, talvez não vai ser tão legal e tão rápido quanto o cliente quer, mas a gente tem que explicar pra ele, ó, nesse momento eu não vou ser racional, eu não vou usar um nematicida que vai acabar com tudo. Porque se eu acabar com tudo, isso vai ser ruim. Então, o que eu preciso? Usar algo, um bacilo que seja inofensivo para o sistema todo, mas que eu consiga controlar isso. Isso é ser racional, isso é ser razoável, não é ser racional. Certo? Vamos ver. Então, ó, ele traz uma analogia aqui, pessoal, para a parte das finanças, né? Entre ser razoável e ser racional. Almejar ser razoável, em vez de racional, deveria ser cogitada por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas ao dinheiro. Ó. Gente, o dono do café que eu tô tomando entrou. Bom dia, Cacá. Do Joia? Ah, entendi, Davi, ó. Não, mas conheço, vendo outros mercados, sempre buscando melhor. Isso aí. Então, o FT é isso, a tecnologia que eu coloco nele. Aí eu tenho bacilos que são enraizadores também e bacilos que são solubilizadores, né? Então, qual é o objetivo? Ajudar no processo de ciclagem dos nutrientes no solo. Então, todas as vezes que a gente usa bacilos que favorecem esse tipo de ciclagem, eu deixo o alimento disponível no solo por mais tempo para a planta. Isso é, assim, extraordinário, porque a planta, ela passa por um período de estresse muito grande, né, sem alimento, com os NPKs convencionais. Aí o que a gente faz é deixar os bacilos que são solubilizadores e que vão deixar alimento para ela durante todo o ciclo, principalmente no café. Café e culturas perenes, né? Então, café, cana, eucalipto, são as 3 principais aí que a gente gosta de usar esse tipo de bacilos, tá bom? E aí, pessoal, ele fala que assim, ó, para fechar o nosso conteúdo de hoje, almejar ser razoável em vez de racional deveria ser cogitado por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas ao dinheiro. Então, todas as vezes que nós estamos falando de finanças, que nós estamos falando do controle do capital, ser razoável é mais importante do que ser racional. Eu diria, pessoal, que essa analogia ela se encaixa perfeitamente para nós, que trabalhamos no mercado do agro. Ser razoável é mais importante do que ser racional. Às vezes a gente precisa cortar algumas coisas, entendendo que isso possa gerar um desconforto, mas que será muito, muito importante para aquele momento. Certo? Então assim nós encerramos a live de hoje. Muito obrigada pela presença. Vocês que estão aqui comigo, se cadastrem para a aula 2 que vai acontecer ontem, ou que vai acontecer hoje. A de ontem algumas pessoas perderam, né? Mas hoje nós vamos falar sobre como aumentar as comissões nos próximos 12 meses. Hoje é dia de show me the money. Hoje é dia de mostrar técnicas relacionadas ao dinheiro, tá? Então vai estar muito legal, vai estar completa a aula de hoje. Nós vamos aprofundar, aprender a calcular o valor da nossa hora, o quanto nós temos que buscar. Tá assim, ó, imperdível. Hoje eu diria que a aula é matemática. Como que a gente vai fazer para alcançar os tão sonhados 10 mil reais? E na aula 3, que é a aula de amanhã, tá melhor ainda, que é a aula que eu vou soltar o plano passo a passo dos 10 mil. Então, ó, isso que o Davi tá falando, hoje é dia de poesia. Hoje é dia da gente trabalhar
e entender os nossos números relacionados à comissão e como a gente faz para parar de desperdiçar o nosso tempo com coisas ruins, tá? E colocar o nosso tempo para trabalhar de forma efetiva ao nosso favor. Combinado? Nos vemos mais tarde, 8 horas da noite. A gente vai mandar um link no grupo de quem está inscrito para que vocês entrem e a gente possa fazer a aula 2. Se você perdeu a aula 1, mas quer se cadastrar para a aula 2, link na bio, se cadastra. Hoje, às 8 horas, nós estaremos juntos. Tá bom? Um beijo grande e até mais tarde, gente.